Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Digital Tecnologia. Nesse vídeo, vamos mostrar para vocês todos os recursos e módulos da nova habilitação da Digistat da Pet Shop. Vamos iniciar então na parte de cadastro. Tem o cadastro dos animais. Na tela, ter a relação de todos os animaizinhos dados. Editar aqui então para mostrar para vocês os recursos do cadastro. Na parte da guia animal, a gente vai ter os dados, uma foto do animalzinho, o nome do animalzinho, a data de nascimento, telefone do proprietário, o nome do proprietário, inclusive isso aqui é um cadastro de uma pessoa, pode ser buscado através do cadastro de pessoas, então basta cadastrar o proprietário como pessoa e depois vincular o proprietário também ao cadastro do animal. Aqui a gente então tem as espécies dos animais. Aqui a gente tem algumas espécies, canina, felina, outros passarinhos, aves também. E aqui a gente tem a possibilidade de cadastrar novas espécies. Caso a espécie que está sendo cadastrada não está aqui na relação, poderão então cadastrar aqui uma nova espécie de animal. Qual que é o sexo do animal? As raças também dos animais, tem uma relação das raças mais comuns de animais. Claro, vocês também poderão cadastrar novas raças. Basta clicar nesse botãozinho aqui. Poderão então cadastrar novas raças de animais, caso a raça que vocês estejam, o animal que estejam sendo cadastrado não conste aqui na lista, poderá então ser cadastrado. Ou também vocês podem, tanto na espécie quanto na raça, pode ser removida raça do animal e selecionado uma nova raça, mesmo nova espécie também. Se o animal está castrado ou não, tá? E se, claro, o animal está vivo ou não no cadastro. Lembrando que a gente tem um módulo de internação, e se, infelizmente, o animal vir a óbito, ao setar o óbito do animal no módulo de internação, automaticamente ele desmarca a opção de vivo esse cadastro aqui. Também temos a possibilidade de ter microchip, informar um microchip referente ao animalzinho e algumas observações referente àquele animalzinho. Aqui na guia vacinas, vamos ter um controle completo de todas as vacinas que já foram aplicadas nesse animal, inclusive a possibilidade de gerar agendamentos das próximas vacinas e ter um acompanhamento desse agendamento, inclusive dados sobre o agendamento das vacinas poderão ser vistos nessa guia agendamento. Todo agendamento feito para vacina e também para consulta, como vocês vão poder ver posteriormente, também vão ser compartilhados no módulo de agendamento do sistema administrador. É possível também, a cada vacina, gerar uma ordem de serviço com os dados referente à vacina, como a própria vacina, que é cadastrado como um produto ou como um medicamento, de acordo com a necessidade da clínica que está utilizando o sistema, e também o serviço de aplicação dessa vacina. Então, vocês poderão ver aqui, por exemplo, dados da vacina, como, por exemplo, a dose dessa vacina, a data da aplicação, se a vacina já foi aplicada ou não, o laboratório fabricante da vacina, quem que aplicou, qual o médico responsável por essa vacina, e esse médico, esse veterinário, ou esse médico veterinário, vai ser cadastrado aqui dentro do cadastro de pessoas, como farmacêutico ou prescritor. Vai depender muito de como vocês querem, tá? Então, o prescritor é o que ele vai trazer aqui na informação, ele pode ser farmacêutico, prescritor também, mas é o prescritor que vai aparecer aqui dados da vacina. Então, aqui vai estar cadastrado como prescritor. Aqui embaixo a gente tem a possibilidade de inclusão de itens nessa agendamento ou nessa vacina. Na realidade, esses itens nada mais é que um produto foi cadastrado aqui no cadastro de produtos e serviços e também serviços. Cara, se você vai cobrar a aplicação da vacina, pode ser incluído também um serviço. Cada item poderá ser incluído nessa dados da vacinação
e depois poderá ser gerado posteriormente uma ordem de serviço para que possa ser cobrado, então, o proprietário do animal essas informações, esse produto que foi cobrado e também, claro, a aplicação da vacina. Sempre lembrando que toda vez que a gente tem um produto, vai poder ter um vendedor responsável por esse tipo de produto para pagar a comissão, talvez, para o vendedor. E a mesma coisa acontece com o técnico. Esse técnico que está aqui vai ser o técnico que vai aplicar, então, a vacina. E pode ser o veterinário, cadastrado como técnico também, ou ser uma pessoa diferente do prescritor. Então, aqui em cima, sempre são os dados do prescritor, e aqui ele vai solicitar os dados referente à pessoa, o técnico que aplicou, cadastrado como técnico. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para vocês como a gente vai fazer uma inclusão de uma nova vacina. Então, vamos clicar aqui em adicionar. Aqui a gente vai colocar a dose referente àquela vacina que a gente está aplicando. Tá? Então, vamos botar aqui dose 3, por exemplo. Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode já colocar, por exemplo, a data da aplicação. E caso vocês queiram colocar, por exemplo, uma data para frente, por exemplo, vamos aplicar dia 18/3, pode criar um agendamento. Então, olha só, vou colocar aqui os dados do laboratório. Qual que foi o laboratório que aplicou a vacina? Certo? O veterinário, então, esse é cadastrado como prescritor, está lá no cadastro de pessoas. E aqui alguma observação referente à vacina, né? Vai colocar aqui. E, claro, se a vacina foi aplicada, a gente marca ela como aplicada. Ou se ela não foi aplicada, a gente vai querer fazer um agendamento para que essa vacina seja aplicada dia 18/3. Então, a gente pode até colocar a hora aqui, vamos colocar 10 horas. E aí a gente vai criar um agendamento. Então, a gente cria o agendamento. Então, olha só, o sistema já criou o agendamento para das 10 até as 11 horas. Aqui vocês vão poder alterar essa data final aqui, essa hora, a data e hora final. Aqui são os dados que a gente colocou lá, por exemplo, vacinação, a observação, o nome do animalzinho, né? A pessoa proprietária desse animal, isso tudo já está no cadastro animal. E aqui a gente vai poder colocar um telefone para que, se a gente quiser entrar em contato com essa pessoa via WhatsApp, poderá ser feito isso também. A gente vai colocar, por exemplo, o tipo do assunto, o motivo desse agendamento. Então, a gente pode colocar aqui importante. E a situação a gente vai poder colocar aqui, por exemplo, agendar. Feito isso, a gente grava e a gente vai voltar aqui, então, para o cadastro da vacina. Então, claro, aqui a gente pode gravar essa informação. E essa vacina está aqui, ó, como não aplicada, tá? Porém agendada para o dia 18, a data 18/3. A gente colocou aqui a data do que 18/3. Poderia colocar aqui, então, vamos poder 18/4, né? Ou aplicar a data que a gente quiser lá. Então, data da aplicação, 18/3, mas ela não foi aplicada ainda. Tá? Para cada vacina, como eu falei para vocês, é possível a gente colocar itens. Esses itens que a gente vai colocar aqui, eles são cadastrados aqui no cadastro de produtos e serviços. E claro, no caso de uma vacina, o item vai ser a própria vacina, né? E também algum outro produto que vocês queiram colocar, serviço, por exemplo, de cobrança dessa vacina aqui. Então a gente vai poder colocar aqui o item, por exemplo, colocar aqui, ó, a vacina V10, tá? Então aqui tem o preço da vacina e a lista de vendedores que poderão ganhar comissão referente, então, a essa vacina aí. Então, a gente coloca aqui. E se tiver algum serviço, por exemplo, de aplicação dessa vacina, se é cobrado o serviço de aplicação dessa vacina, pode ser incluído aqui também esse serviço de aplicação da vacina. E aí, no caso da aplicação da vacina, como é um serviço, vai ter um técnico responsável para também poder ganhar comissão referente a essa vacina. Então, a gente grava essa informação, pronto. E aí a gente tem todo o controle dessa vacinação. Quando a vacinação for aplicada, quando a vacina de fato for aplicada, poderão editar a vacina, marcar como aplicada, grava. E aí, claro, se vocês quiserem, então, cobrar essa vacina, né, do cliente, fazer um faturamento dessa vacina do cliente,
não só a vacina, como o serviço de aplicação dessa vacina, pode clicar nessa opção aqui e gerar uma WS, ou seja, gerar uma ordem de serviço, para posteriormente essa ordem de serviço ser faturada, né, contendo os itens que a gente acabou de colocar. Por exemplo, produto, né, que é a própria vacina. Esse produto pode ser cadastrado como um produto ou como um medicamento, de acordo com a necessidade da própria pet shop ou da clínica que vocês vão instalar o sistema, né? E aqui também, claro, os serviços que foram incluídos para fazer a aplicação dessa vacina. Feito isso, a gente gera a ordem de serviço. Então, o sistema vai gerar uma ordem de serviço. Ela gerou a ordem 596. Essa ordem 596, se vocês vierem aqui, só está imprimir para vocês verem, ela tem então os dados do animalzinho, né? Aqui os dados do animalzinho e os itens foram colocados, né, foram posto dentro do cadastro lá no momento da vacina. Então aqui estão os dados, né? E claro, então o sistema gerou uma ordem de serviço e aí a gente vai gravar a informação. Pronto, a ordem de serviço foi gerada. E agora a gente tem todo o controle das vacinas que foram feitas nesse animalzinho, tá? Então a vacina aqui já foi aplicada, a gente pode dar uma olhada aqui, a vacina já foi aplicada e já tem a ordem de serviço dessa vacina também. Na parte ainda do cadastro do animalzinho, a gente tem inclusão, a gente pode incluir pesagem desse animalzinho, né? Então a gente vai colocar aqui a pesagem do animal, né? O peso desse animalzinho, a data da pesagem e uma observação desse peso, ou se ele está acima do peso, se está abaixo do peso. Então, são dados de pesagem do animalzinho. Toda vez que o animalzinho vai para a clínica, ou vai para a própria pet shop fazer algum pós, banho, eles podem até incluir, né, na ficha cadastral desse animal, né, o peso desse animal. Aqui a gente tem uma guia chamada Consultas. Tá? Nessa guia, vai registrar todas as consultas que foram feitas nesse animalzinho. Tá? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, opção de colocar dados do médico ou do veterinário que fez essa consulta. Tá? A anamnese também que foi feito inicialmente, suspeitas clínicas, tá? Sinais clínicos desse animalzinho, o diagnóstico foi feito pelo veterinário, o tipo do tratamento foi indicado para esse tipo de situação do animalzinho e também os exames solicitados. Da mesma forma que na vacina tem condições de incluir itens, né, como, por exemplo, uma vacina, né, ou até e um serviço, aqui também vai ter inclusão de itens. Esses itens podem ser um medicamento que foi usado durante a consulta, que foi aplicado no animalzinho durante a consulta, e também, claro, o serviço de consulta desse animalzinho. Então, vai ser cobrado a consulta dele, e aí vocês vão poder colocar. E a mesma coisa, assim, pessoal, vocês vão adicionar. Então, pode ser, inclusive, criado um agendamento para essa consulta, ou ser feito, por exemplo, a consulta e posteriormente criar um agendamento para retorno dessa consulta. Então é possível acompanhar na ficha do animalzinho, na parte de agendamentos desse animalzinho, qual que foi, então, qual que a consulta ou a data de um agendamento. Todos esses agendamentos que a gente está fazendo aqui, tanto na vacinação quanto na consulta, eles vão também aparecer aqui no módulo de agendamento. Então, todo agendamento feito, eles vão aparecer aqui. Então, ó, aqui, 18. Então, aqui, ó, vacinação. Aqui, a gente colocou dia 18/3, aquela vacinação que a gente fez lá. A gente indicou das 10 horas até as 11 horas para o dia 18/3. Então, todos os dados de vacina ou consulta que a gente está fazendo aqui vai ser gerado lá no cadastro de agendamento. Então, vamos fazer aqui um agendamento. Por exemplo, o veterinário fez essa consulta, ok? Vamos criar, então, aqui dados, medido febre,
foi feito atualização rotina na consulta. Okay. Suspeitas clínicas, vamos botar aqui que ela pode estar com inflamação na perna. Então, mais clínicos, perna, aqui, dor, né? E aqui a gente vai poder colocar o diagnóstico, a fratura na perna. Então, enfim, diagnósticos, tratamento, tratar com anti-inflamatório. Ok? E os exames solicitados, a gente vai botar aqui X. Ok, pessoal? Então aqui, como a consulta está sendo feita hoje, a gente vai poder colocar aqui, por exemplo, então, tipo de medicamento que o animalzinho vai tomar. A gente pode, inclusive, colocar aqui o medicamento dele, tá? Vai colocar aqui. Ok? Se tiver um vendedor, a gente também para ganhar a comissão disso. E, claro, também a gente vai poder colocar, por exemplo, serviço que está sendo feito. Então, por exemplo, a gente vai tentar ver aqui se tem o serviço de consulta. Se não tem serviço de consulta, então a gente poderia, por exemplo, caso for necessário, adicionar aqui um serviço, por exemplo, veterinária. Né? Então a gente pode colocar dados de serviço, né? Claro, sempre lembrando que isso aqui, tá, pessoal? Ele vai gerar, então, uma ordem de serviço e, posteriormente, claro, ele vai gerar também uma nota de serviço e de produto referente, então, aos itens que vai colocar aqui. Tá? Então, vamos veterinária. E aí a gente pode agora selecionar, então, essa aqui, ó. Tá? Uma consulta veterinária. Aí, se tiver um técnico, claro, vai ganhar a comissão sobre essa. Ou se não tiver nenhum, também. E aqui a gente tem, então, os dados dessa consulta. Temos dois itens, né? Um medicamento, um tratamento que foi incluído aqui no momento da consulta e também, claro, a consulta veterinária. A gente também pode fazer o seguinte, a gente consultou esse animalzinho hoje, tá? E a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, a gente pode agendar um novo retorno para o dia 22/3, né? O retorno dessa consulta às 15 horas. Né? Então, o seguinte aqui, vamos criar um agendamento. Pronto, a gente criou um agendamento. Vamos botar aqui, ó, retorno. Pode, inclusive, colocar o telefone da pessoa, do proprietário desse animalzinho, para depois entrar em contato. Para aqui, importante, ok? Também aqui que a gente está agendando. Bom, feito isso, pessoal, aqui a gente tem dois dados, uma da consulta que foi feita, tá? Aqui tem todos os dados da consulta, e outro que já foi criado um agendamento referente a essa consulta, no dia 22/3. Se viermos aqui no módulo e agendamento do sistema, dia 22/3, vocês vão ver que tem aqui, ó, retorno. O sistema já fez, então, esse agendamento
o retorno de consulta. Então, também aqui, claro, a partir do momento que tem itens nessa consulta aqui, pode, claro, gerar uma ordem de serviço referente a essa consulta. Ele vai gerar a ordem de serviço número 597, referente aos dados daquela consulta, né, com os itens que foi incluído naquela consulta, para que depois a gente possa, claro, fazer então essa cobrança referente a essa consulta, né, vai gerar uma ordem de serviço e depois fazer então, claro, toda a parte de faturamento dessa ordem de serviço. Tá? Aqui também a gente tem um receituário, tá, pessoal? Então, toda vez que é feita uma consulta, a gente pode incluir, então, o receituário veterinário. Aqui a gente já tem um incluso, tá? Mas a gente pode incluir vários tipos de receituário. Então, a data do receituário, qual foi o médico ou veterinário que receitou esses medicamentos, e aí a gente vai colocar aqui, então, por exemplo, alguma observação, e aqui o tipo do medicamento. Então, por exemplo, assim, paracetamol. Claro que aqui a gente está colocando medicamento e a gente está sempre voltado aqui para a parte de clínica veterinária. Então, claro que os medicamentos serão aqui colocados, tratamentos serão prescritos para, claro, um tratamento veterinário. A gente vai colocar aqui, por exemplo, uma dose, tipo de administração oral, tá? E também de 12 em 12 horas. 12 horas. Tá? Então a gente vai colocar aqui, se tiver outro tipo de medicamento, né, um analgésico, alguma coisa, um anti-inflamatório, outro tipo de medicamento, uma vacina, uma injeção, a gente vai podendo colocar aqui. Claro, a gente vai poder imprimir, então, esse tipo de receituário. Então aqui a gente, por exemplo, já tem um receituário impresso, dados dos medicamentos. Então aqui a gente pode ver os dados que foram colocados para esse animalzinho. Então, toda consulta pode ter o seu receituário também. Aqui é possível ver, tá, pessoal, todo o agendamento que a gente fez para aquele animalzinho. Tá? Então, aqui tem os dados da vacinação e também as consultas. Tá? Por exemplo, aqui, ó, 16/4, um retorno de consulta. Tá? Então, aqui também ó, são dados que a gente tem de todos os agendamentos que foram feitos para aquele animalzinho. Então, se tiver o telefone do proprietário, animalzinho, a gente pode entrar em contato via WhatsApp, né, através da integração que o sistema da Digestão tem, com o WhatsApp, com o aplicativo WhatsApp, e aqui são todos os agendamentos que foram feitos para esse animalzinho aqui. Claro que aqui no módulo de agendamento, tá, pessoal? É um agendamento feito para todos os animaizinhos. Então aqui, claro que aqui tem sempre, se a gente pegar aqui dia 22/3, vamos ver que a gente tem aqui um agendamento feito para o dia 22/3. Vamos ver que aqui, claro, tem o nome também do animalzinho. Claro, aqui também tem o nome do animalzinho, certo? Então sempre vai ter o nome, o tipo do agendamento, tá? E também tem os dados do animalzinho. Então, e o dono e o proprietário também. Tá? Então aqui, gente, esse agendamento é para todos os animais, não só para um único animalzinho, mas no cadastro do animalzinho vai ver só o agendamento feito para aquele animalzinho lá. Tá? Aqui nos anexos pode incluir mais fotos. Aqui a gente tem uma foto do animalzinho, a foto inicial dele, tá? E aqui a gente pode colocar mais fotos do animalzinho. Daqui a pouco o animalzinho veio fazer uma consulta, ele não está tão bem. Daqui a pouco uma mancha diferente no animalzinho. Né? Então isso aqui pode ser colocado não só nas consultas. Tá? Qualquer foto, em qualquer situação que o animalzinho chegar na clínica, vocês vão poder incluir essas fotos aqui. Não só fotos, tá, gente? Vocês podem incluir também arquivos em PDF também. Às vezes estão escaneando, o animalzinho troca de clínica e pode ser escaneado os receituários que foram feitos na outra clínica, pode ser colocado aqui, então, os PDFs referente a algum documento necessário para esse animalzinho. Aqui a gente tem campos personalizados referente ao cadastro do animalzinho. Então, se você tiver algum campo que de repente não esteja, que precisa ser colocado, né,
aqui a gente tem o microchip, mas se tiver alguma outra coisa, algum outro tipo de controle que você quer preencher alguma informação que não esteja aqui no cadastro do animalzinho, poderão criar campos personalizados. Esses campos personalizados são criados aqui no módulo de campos personalizados, e agora a gente também tem mais uma opção aqui para o módulo de cadastro de animal. Vamos colocar o tipo do campo, a descrição do campo, né? E claro, vai ser aqui para os dados do animalzinho. Então vocês poderão já criar campos personalizados que serão listados de forma automática aqui no cadastro do animalzinho. Aqui na guia de impressos, pode incluir vários impressos, né? E esses impressos, eles têm dois tipos de impressos, que é o atestado de vacinação, se precisarem um atestado de vacinação, e esse atestado de vacinação pode incluir várias vezes o mesmo atestado de vacinação, tá, pessoal? Claro, sempre com data diferente, né? E aqui os dados é referente àquele atestado, né? E esses dados aqui também poderão ser impressos, pois esse atestado de vacinação também poderá ser impresso. Outro tipo de impresso que a gente tem, que pode ser incluído mais do que uma vez, tá, pessoal? Pode incluir várias vezes o atestado de vacinação e várias vezes também o atestado de trânsito. Tá? Então, sempre a pessoa responsável, o médico veterinário responsável, e aqui dados da vacina antirrábica, a data da aplicação, qualidade da vacina, o número do lote e qual foi o tratamento antiparasitário interno e externo. Então, a data da aplicação desse tratamento antiparasitário, o nome do laboratório, o nome comercial e o princípio ou os princípios ativos desse medicamento foi aplicado parasitário, tanto interno quanto externo. Inclusive também informações adicionais. Esse atestado de trânsito, tá? Como eu falei, vocês podem incluir várias vezes esse atestado de trânsito, quando for necessário, tá? Sempre levando em consideração a data dele, né? E aí vocês vão poder imprimir também esse atestado de trânsito, inclusive assinado pelo próprio veterinário, né? Se você precisar transportar o animalzinho de um lugar para o outro, tá? Então vocês vão poder colocar dados desse atestado de trânsito aqui também. E aqui a gente tem o histórico das internações desse animalzinho. Então a gente tem um módulo de internação, vamos ver posteriormente, né? A gente tem um módulo de internação. Então, desse módulo de internação aqui vai aparecer todo o histórico das internações desse animalzinho. Então, esse é o módulo, tá, pessoal, de cadastro de animalzinho. Ainda no cadastro do animalzinho, aqui na listagem, a gente tem a opção de mais aqui, a opção da impressão da ficha clínica. Então, toda a inclusão de vacina, consulta, foi colocado no cadastro do animalzinho. E toda a informação de pesagem referente àquele animalzinho vai aparecer na ficha clínica desse animalzinho aqui. Então, dados como, por exemplo, vacinas que vocês colocam aqui, dados de pesagem e dados das consultas também vão apresentar aqui na ficha clínica. Tá? E também, se de repente esse animal precisar fazer uma cirurgia ou uma anestesia, aqui a gente tem a impressão termo cirúrgico e anestésico para esse animalzinho aqui. Então, claro, a assinatura do proprietário. Então, aqui são dados que a gente tem também essas informações. Então, esse é o cadastro de animal. Está disponível agora, então, para habilitação Pet Shop.